Estão ouvindo esse som de fundo? Então, é o meu ventilador, porque tá muito quente, o mundo tá acabando, vocês vão ter que ouvir o meu ventilador de fundo. É isso, já tô avisando vocês desde já. Star Wars tem muitas coisas, certo? Tem Jedi, tem Sith, obviamente também temos clones, que, bom, é o que importa de verdade, mas, acima de tudo, tem estilo. E vocês sabem que estilo é algo essencial para esse canalzinho aqui. Certo? Na terceira temporada de The Mandalorian, inclusive, vai ter spoiler. Se você não assistiu a terceira temporada, vai lá assistir, depois você volta. Não quero estragar a experiência de ninguém. E também confere que tem playlist aqui que a gente fez review de cada episódio. Não só review do episódio, como também outros vídeos expandindo os temas que os episódios foram trazendo. Vou deixar aqui no card também na descrição, mas o que importa é, vai ter spoiler, tá bom? Então prossiga por sua conta e risco. Lá na terceira temporada nós vimos os estilosíssimos, lindíssimos Stormtroopers de Beskar, conhecidos como Comando Armored Troopers, ou Stormtroopers Comando de Armadura, Fortificado, você escolhe o termo que você quer usar. Que são iradíssimos, vamos combinar, e olha só, esse vídeo aqui é sobre eles, mas não só sobre eles, porque o fato deles existirem também mostra uma outra coisa bem mais impactante, diria até que culturalmente, com relação ao Império e aos Mandalorianos. Tá confuso? Tá confuso, mas eu vou explicar certinho. Bora lá. Primeiro, eu acho bom a gente deixar uma coisa bem clara aqui. O universo expandido, e eu tô falando mais nesse momento da Disney, né, tipo, depois que ela comprou a Lucasfilm, principalmente com a série animada, Rebels, eles sempre deixaram claro que era muito importante pro Império dominar os Mandalorianos, dominar o sistema ali, o setor de Mandalore. Porque além de minerar o Beskar, ou Beskar, que só tem naquele sistema, o Império sabia que precisava manter os guerreiros Mandalorianos contidos, ou até isolados, porque pensa, é um planeta que culturalmente é voltado pra guerra. Então, bom, se o Império vai chegar lá e não dar um jeito de segurar esses caras podem se aliar a outros grupos, podem até se revoltar contra o Império, que é o que de fato acontece, mas o Império conseguiu atrasar isso por aproximadamente 15 anos e pouco, até uma verdadeira revolução começar, como vimos lá em Rebels. 15 anos nada, um pouco mais inclusive, uns 16, 17 anos, como a gente viu lá em Rebels, quando a Bo-Katan chega e coloca os Mandalorianos para lutar contra o Império. Então o Império precisava evitar que isso acontecesse, pelo menos, sei lá, atrasar essa revolta que uma hora ia acontecer. E além disso, o Império sabia que eles poderiam treinar uma nova geração de soldados em Mandalore. Acabamos de falar aqui, os Mandalorianos é uma cultura da guerra, os caras têm armadura de Beskar, treinam a vida inteira, sabe vários tipos de combate, sabe lutar contra Jedi, né, quando os Jedi existiam. Então o Império pensa, vou montar uma academia imperial aqui para treinar novos Stormtroopers, e assim eles fazem. Porque assim você não só treina novos Mandalorianos, no sentido deles se tornarem leais ao Império, como também você traz gente de fora pra treinar como um Mandaloriano, entende? Eu gosto do exemplo da Sabine com aquela amiga dela que tem um bastão, esqueci o nome dela agora, que elas se tornam caçadoras de recompensas juntas, tal, e dá ruim, e ambas estavam sendo treinadas na Academia Imperial de Mandalore. E essa ocupação imperial foi até que rápida e meio que fácil também, porque a gente tem que lembrar que a República estava lá ajudando a Bo-Katan a se livrar do Maul, como vimos lá em Clone Wars, 7ª temporada, onde a Ahsoka, Bo-Katan e parte da 501 se unem para tirar o Maul do poder. A República não estava em peso ali, mas ela que colocou a Bo-Katan como a nova governante. E a República se tornou o Império. Então, quando a República se torna Império, o Império chega e fala, viu, Bo-Katan, você vai trabalhar para mim? O Bo-Katan fala, não. Então eles tiram ela do poder e colocam o Gar Saxon. Essa ideia de unir a armadura mandaloriana com uma estética de Stormtrooper surgiu logo no começo do Império com o próprio Gar Saxon. Como a gente comentou aqui, o Gar Saxon foi colocado pelo Imperador como governador de Mandalore e ele ostentava o título de vice-rei. O que era só um título, tipo, pra ele ter uma nobreza, porque ele, de fato, era governador do lugar, do planeta. Do lugar é complicado, né? Do planeta. E ele comandava um grupo de elite de Mandalorianos Stormtroopers, o Super Comando. A armadura deles era inteira branca, com algumas tendo alguns detalhes, como, por exemplo, a armadura do Gar Saxon era vermelha, porque ele era o comandante, né? Quem mandava ali no bagulho. Então ele tinha uma posição de destaque visualmente, inclusive. E o Tristan, por exemplo, que é o irmão
irmão da Sabine, tinha a ombreira amarela, porque o clã Rain usava muito as cores amarelas, então tinha uma certa customização, mas já eram Stormtroopers mandalorianos. Pegando então a armadura de Beskar, a armadura mandaloriana, a cultura mandaloriana e mesclando ela com o Império, não só figurativamente, como também esteticamente mesmo, né? Quase literalmente, é uma armadura mandaloriana Stormtrooper. E era justamente os supercomandos que ajudavam a manter os clãs mandalorianos na linha. Tudo isso rolou lá em Rebels, claro, que foi idealizada pelo Dave Filoni, que também faz parte do grupo das mentes principais por trás de The Mandalorian. Então ele pega esse conceito do Gar Saxon, de Rebels, os Mandalorianos Stormtroopers, e eles trazem, ele e o Jon Favreau, ele pega esse conceito e traz pra cá pro Moff Gideon também. Só que no caso do Moff Gideon, eu acho que é mais interessante ainda, porque além de eu achar que as armaduras são mais bonitas, talvez, não posso afirmar isso, elas têm um impacto cultural muito forte. Uma importância, o próprio Gideon, ele tem ali uma deturpação da cultura mandaloriana muito importante de observar como personagem. Então, em The Mandalorian, temos essa rima visual. O Moff Gideon, que tomou o controle do planeta, queria usar Mandalore como seu principal ativo para o seu novo império. Ele também criou um grupo seleto de Stormtroopers de Beskar, ou comando blindado, comando de armadura, como você quiser traduzir. Só que aí tem uma questão, os troopers do Moff Gideon aparentemente não são mandalorianos, não eram, né, mandalorianos. Pelo menos em nenhum lugar eles falam isso, no site oficial, nos guias, eles não falam nada sobre isso. Aparentemente são troopers mesmo, tipo galera que tá com os remanescentes do Gideon, de fora do planeta, que foram transformados, foram colocados nessas armaduras de Beskar. Acho importante deixar claro que nos dois casos são grupos pequenos. Tanto os dois Saxons, né, os irmãos Saxons, quanto o Gideon também tem Stormtroopers comum ali nas suas fileiras. Acho importante só ressaltar para não ficar tipo, era um batalhão inteiro, um grupo inteiro de Stormtroopers blindados de armadura, de Beskar. Não, era tipo um grupo relativamente pequeno, porque tinham outros soldados mais comunzeira mesmo. Mas a inspiração, pensando em história, assim, daqui a pouco a gente fala um pouco de bastidor, de roteiro, mas a inspiração, pensando canonicamente, faz sentido. Moff Gideon, então, criou um grupo de elite pra ele, se inspirando claramente na galera do Gar Saxon. Os dois grupos usavam armaduras de Beskar e, principalmente, usavam táticas e equipamentos mandalorianos. E aí que tá a sacada, porque além de visualmente ser mandaloriano pintado de branco, tipo pintado de Stormtrooper, estamos falando de literalmente o Império se apropriando da cultura mandaloriana, trazendo ela para si, trazendo ela para dominar a galáxia, para minerar o Beskar, ou no caso do Gideon, para tentar, né, dominar a galáxia, porque esse era o plano dele. Mostrando também uma relação de poder muito significativa, usando a influência dos Mandalorianos para aumentar o peso da importância, da influência do Império. Vamos combinar, o Império poderia muito bem ter pego ali os Mandalorianos, botado em armaduras de Stormtrooper normal e vida que segue. Ou deixar essas armaduras de Beskar mais parecidas com as Stormtroopers, né? Porque essa é a parada do Império, né? Aquela coisa uniforme, assustadora, aquela coisa sem fim, assim, um monte de soldados com o mesmo rosto. É uma coisa opressiva, de fato. Só que nos dois casos são armaduras mandalorianas se parecendo com Stormtroopers, feitas e pintadas para lembrar Stormtroopers. Quase como se falasse, viu, lembra daqueles guerreiros mandalorianos que a galáxia inteira tinha medo, respeitava, que os caras peitavam Jedi e tudo mais? Lembra? Então, agora eles são imperiais. É mais do que só assimilá-los, é usar o poder da influência deles e ainda machucá-los culturalmente, porque se a gente olha na cultura mandaloriana, a própria Sabine fala isso em Rebels, o Boba Fett fala isso na segunda temporada de The Mandalorian também, a armadura de um mandaloriano é passada de geração em geração. É uma coisa que é herdada, é uma coisa que faz parte da família desde sempre. Citando o exemplo, o nosso amigo Din Djarin, ele é um foundling. Ele foi encontrado ali, e aí ele monta a sua armadura, agora ele vai passar a armadura pro Grogu, aí Grogu vai crescer, vai passar a armadura pra outra pessoa, vai ficar nessa família, entende? Essa é a lógica. E aí chega o Império, pega essas armaduras consideradas quase que sagradas, e pinta com as cores do Império. Pior ainda no caso do Gideon, pega essas armaduras, faz as suas próprias armaduras, só que colocando não mandalorianos dentro, deturpa o que aquela armadura significa culturalmente. É a história de um povo, é a história de uma família, de um clã, é herdado. É uma coisa relacionada ao legado, e o Império, dos dois jeitos, deturpa isso. Não só pintando as armaduras com as cores de um governo de fora do planeta, de fora daquele povo, como também no caso do Gideon, elas são feitas para não mandalorianos.
pior ainda, para lutar contra Mandalorianos. Na perspectiva do Império mostra como eles subjugaram aquele povo, e na perspectiva do Gideon, aí já um pouco no futuro, mostra o quanto ele não tem respeito nenhum por aquela cultura. É diferente, por exemplo, de um caso do Cobb Vanth, que nós vimos na segunda temporada de The Mandalorian. Ele achou a armadura com os Jawas, a armadura do Boba, pegou a armadura, usou ali pra salvar a sua cidade, quando chegou o Mandaloriano falando, viu, amigão? Devolve aí, isso é tipo uma armadura mandaloriana, tem que ficar com Mandalorianos, ele vai lá e devolve. Não tem uma má fé. Eu encontrei a armadura, eu usei, opa, quer de volta? Tô aí, fica com ela, de boa, valeu, não quero atrapalhar ninguém. Moff Gideon, ele quer pegar essa cultura e torcer a sua vontade. Obviamente que essa inspiração toda do Gideon é proposital. Afinal, a série deixa claro quanto ele ficou fascinado com os Mandalorianos. A própria pira dele com o Darksaber denotava isso. Ele acreditava que ele tinha que unir o que tinha de melhor na cultura mandaloriana, então a armadura, a porradaria, com o que tinha de melhor, com aspas também, dos Jedi, que são seus poderes. Juntando essas duas coisas, ele conseguiria garantir o seu lugar como novo imperador. Não só isso também, como armaduras de Dark Troopers fase 4, e também um exército de clones com poderes, cada um dentro de uma armadura dessa. Assim fica fácil, né, meu chapa? Essas semelhanças vão além do contexto ali canônico, sabe, da história de Star Wars. Porque ambos os grupos foram baseados nos desenhos iniciais, né, nas sketches iniciais, que foram feitos pelo Joe Johnston e pelo Ralph McQuire para o Boba Fett. Na ideia inicial, o Boba seria meio que um super Stormtrooper. Aí depois a ideia foi descartada, George Lucas olha e fala, pera aí, a gente pode criar meio que um braço direito pro Vader, e assim surge Boba Fett lá no Império Contra-Ataca. Também deixando claro que essa questão de um super comando trooper é sempre uma coisa meio braço direito ou grupo de elite de um comandante do malzão. No caso do Império, Gar Saxon, depois também o irmão dele e tal, mas o Gar Saxon acho que é mais emblemático, e depois o Moff Gideon também com seus Stormtroopers de Beskar. Outra coisa que é muito importante, eu quase esqueci de falar, é que você não deixou o like, meu chapa. Eu tô vendo aí, ó. Ô louco, não vai deixar um like aí? Muito obrigado pra você que nesse momento tá deixando o like e bom, agora me despeço. Gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença. Eu vou deixar as minhas redes aqui na tela, se quiser me seguir, mano, fica à vontade. Vou deixar aqui na descrição outros vídeos linkados, que sejam meio parecidos com esse tema também. Vou deixar aparecendo aqui na tela também, pode maratonar o canal à vontade. E junto com tudo isso, aqui na descrição, vou deixar meu link de afiliado lá na Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link, assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal. E não altere em nada o preço das coisas que você compra. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Ah, se inscreve no canal também, parça. Ô, já deixou o like? Agora se inscreve também, caso você não seja inscrito. Se você já for inscrito, muito obrigado, você é fera. É isso, galera. Valeu e tchau. É nóis. Até o próximo vídeo.